nasci no interior da Bahia, bem no sudoeste baiano. A nossa família lá na Bahia eram os pais e 4 filhos. Meu pai, um homem de uma formação moral e religiosa bastante significativa. Com isto, já lá tínhamos a formação de frequentar a igreja paroquial. Por influência de um tio dele, ele veio da Bahia para o Triângulo Mineiro, uma cidade que até hoje é considerada cidade pequena, Conquista, perto de Sacramento, Araxá, Uberaba. Lá eu me fiz coroinha de um sacerdote vigário, padre João Valverde, de saudosa memória, homem muito rigoroso, mas muito virtuoso também. Em Conquista eu fiz o meu curso primário e a minha primeira comunhão. Depois, terminado o grupo escolar, que àquele tempo era de 4 anos, eu me senti com vontade de estudar no seminário, quero dizer, já era a semente da vocação sacerdotal que Deus estava jogando dentro da minha alma. Fui para Uberaba, que era o seminário provincial, e lá estudei o curso superior, filosofia, 3 anos, teologia, 4 anos. Mas quando terminei a teologia, eu ainda estava completando 22 anos de idade. Aqui em Belo Horizonte, depois dos meus estudos, depois que o Santo Padre dispensou-me de 2 anos, eu me ordenei, fui ser coadjutor lá na Lagoinha, depois fui ser vigário numa paróquia pequenininha, nos rumos de Pará de Minas para Pitangui. A paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Pará de Minas. Antes, porém, de Pequi, eu fui para São Gonçalo do Pará, 2 anos. De São Gonçalo do Pará, eu vim, chamado pelo arcebispo, para dirigir a paróquia de Nossa Senhora das Dores, na Floresta. Uma grande paróquia. Lá fiquei 5 anos. Depois, Dom Cabral me mandou para Itaúna. Ele precisava de fundar o Colégio Santana, que é a padroeira de Itaúna, fundar aquele colégio e me mandou para dirigi-lo. Dirigi durante 1 ano. Passei para outro diretor e vim para cá para ser uma espécie de vice-reitor da Universidade Católica, que àquele tempo ainda estava em formação. Eram faculdades católicas. Com isto, eu fiquei sendo professor de cultura religiosa da Faculdade Mineira de Direito, que ainda funcionava ali na avenida, ao lado da igreja de São Sebastião do Barro Preto. Então, nesse caso, me liberou como capelão do Colégio Santa Marcelina, lá pelos lados da Pampulha. Em 1946, vigário de Nossa Senhora das Dores, Dom Cabral me nomeou assistente eclesiástico
da ação católica em toda a sua diocese. São Rafael. Ali, ao tempo, era ali na rua Guarani, de mudos, aliás, de cegos. Mas tinha um sentido religioso muito bonito. Eram missas dominicais, não eram diárias. E eu me lembro bem de que os alunos, todos eles, com exceção de alguns que eram adeptos da religião protestante, desta ou daquela denominação. Mas o respeito era total. Gostei muito desse tempo. E a reviravolta aconteceu por eu ser muito amigo de Dona Sara Kubitschek, a senhora Sara Kubitschek. Precisou um dia de um favor religioso. Disseram a ela, não sei, uma indicação de quem, que havia um padre nobre mais ou menos disponível, porque ele não tinha paróquia àquele tempo. Então, Dona Sara me chama ao palácio, me pede o favor que ela queria, era um favor de ordem de natureza religiosa, pude satisfazê-la, neste caso, pude cumprir a incumbência que ela me pedia, e ela depois, agradecida, pediu ao governador Juscelino Kubitschek que me nomeasse como funcionário do Estado, além de ser capelão do colégio, do Instituto São Rafael. Então, fiquei sendo o capelão do Instituto São Rafael e, ao mesmo tempo, funcionário estadual que Dona Sara ocupava algumas vezes para missas, para estas coisas religiosas que ela promovia. Foi assim que eu cheguei ao coração do presidente Juscelino. O presidente Juscelino me chamou ao Rio, ainda era capital, 57, e me disse que queria que eu entrasse para a política e me candidatasse a deputado federal, porque eu era diretor de um programa muito ouvido, de muito boa audiência na Rádio Inconfidência, às 6 horas da tarde e às 6 da manhã, a hora do Ângelus e a hora matinal. Ficando nesse programa durante uns 14 anos. Mas interrompi para atender ao meu querido amigo, querido e saudoso presidente Juscelino Kubitschek. Padre Nobre, eu preciso do senhor na política. Eu disse a ele, presidente, não entendo nada de política e não tenho vocação nenhuma para ser político. Mas o senhor estaria negando ao povo uma ação que seria muito própria de um sacerdote, deputado federal. Eu, então, para ver se descartava de uma vez a insistência do meu amigo presidente, veio à minha mente, presidente, mesmo que eu quisesse, Dom Cabral, meu arcebispo em Belo Horizonte, seu amigo, jamais permitiria um padre na política. O doutor Juscelino, brincando, fala, Dom Cabral, meu amigo, deixa por minha conta. Eu falei, perdi tudo. Porque Dom Cabral realmente era amigo dele. Veio aqui, falou das vantagens de eu ser político. Dom Cabral falou, é uma exceção que faço, presidente.
vou chamar o Padre Nobre e dizer a ele que aceite. Vim, recebi a ordem e fui ao Rio novamente para dizer ao presidente que Dom Cabral havia consentido. Mas pensando que era para o PSD, eu gostaria de omitir isto, mas foi muito engraçado. Eu perguntei a ele, presidente, é pelo PSD seu? Não, senhor. É o meu vice-presidente, João Goulart, que precisa de um padre na Câmara Federal para dar uma ideia, uma imagem melhor do PTB. Ele usou uma expressão muito engraçada que o Jango teria dito para ele, mas que não correspondia de maneira nenhuma à verdade, porque o PTB tinha muitos elementos bons e até dentro das igrejas cristãs. Mas o presidente Juscelino quis brincar comigo, falou, não se assuste não, Padre Nobre. O Jango que é um padre para exorcizar os comunistas do PTB. Eu falei, presidente, eu não sou exorcista, eu tenho medo do demônio que o senhor não imagina. Ele riu muito, mas entrei. E na minha ingenuidade política, pensei, o doutor João Goulart, ou o doutor Francelino, ou o doutor Juscelino vão me dar votos. Que doce ilusão. Eu tinha um Chevrolet velho, de 48, coloquei o bichinho na estrada, fui a Governador Valadares, em Ipatinga, o carro perdeu o motor. Eu, sem dinheiro, tive que começar a tomar ônibus e trens de ferro para cumprir a minha missão de candidato num estado como Minas Gerais. Elegi-me, tive uma boa suplência, logo entrei. Cheguei lá e encontrei colegas do PTB, tão cristãos ou mais até que eu. De modo que aquela questão de exorcizar não tinha, a não ser uma brincadeira muito inteligente do Juscelino Kubitschek. Éramos 6 deputados, padres. Monsenhor Arruda Câmara, o grande defensor da igreja na parte do divórcio. Padre Medeiros Neto, Arruda Câmara, Pernambuco. Medeiros Neto, Padre Medeiros Neto, Alagoas. Padre Pedro Maciel Vidigal, Minas Gerais, PSD. Hoje, com permissão da Santa Sé, sabemos todos que ele foi dispensado das ordens e se casou. Mas com a licença da igreja. Depois entraram Padre Antônio Godinho, de São Paulo, mineiro do sul de Minas, Carmo da Cachoeira, mas deputado por São Paulo pela UDN. Um homem muito inteligente, de muito boa oratória, cumpriu muito bem os seus mandatos na Câmara Federal. E o meu primeiro discurso foi contra o comunismo ateu. Foi um discurso bem estudado e que, ao sair da tribuna, eu senti que estava começando a ser apreciado como parlamentar e orador. Aquilo me alegrou muito. Tínhamos
elementos dentro do partido de fazer inveja a qualquer um. Lembra-se do nome de Santiago Dantas? Quando subia à tribuna, o plenário ficava cheio e só se ouvia a voz de Santiago Dantas. Tínhamos outros oradores. Ele era o expoente máximo da cultura dentro daquela casa. Não havia nem, entre outros, um mais culto do que ele. Eu fazia os meus discursos. Você sabe que existe o pequeno expediente chamado pinga-fogo, para 5 minutos, cá embaixo. E existe o grande expediente, 40 minutos, para o orador, na tribuna maior. Eu poucas vezes fui à tribuna maior, nesse tempo a que você se refere. Agora, o Tancredo Neves subia muito, era um bom orador, se bem que eu fazia restrições ao Tancredo lendo. Eu gostava de ouvir o Tancredo de improviso. Era um belíssimo orador. Eu fazia alguns discursos, mas em pinga-fogo. Esses discursos inocentes de quem quer angariar a simpatia das suas cidades do interior. O PTB nunca foi ligado a comunismo nenhum. Exageravam muito, por isso que o presidente Juscelino brincou comigo. Exageravam muito. Era um partido, foi o meu primeiro partido. Era um partido de esquerda, sem dúvida nenhuma. Mas dessa esquerda democrática. Não dando tudo que o Brasil tem a outros países, segurando a nossa autonomia e a nossa independência. Era o PTB da minha ocasião. A intenção do presidente Jango era esta mesma, de não dar tudo ao governo, segurando alguma coisa para a independência e para a consolidação da democracia. Mas interpretaram mal a atitude de João Goulart, exageraram o seu esquerdismo, e daí, quando o parlamentarismo tinha caído e o povo brasileiro quis continuar o presidencialismo, chegou ao ponto em que, por infelicidade, e eu ouvi pela televisão esse discurso, lá no Rio de Janeiro, numa praça importante do Rio de Janeiro, cercado do operariado, o Jango se excedeu na linguagem. Empolgou-se na oratória e se esqueceu de que ele era visto com maus olhos por uma determinada classe civil e militar. Então, de 31 de março, dão o golpe, que passou a existir em 1º de abril, e então o povo falaram, deram 1º de abril no Brasil, quer dizer, dia da mentira, né? A TFP foi o movimento de direita mais forte. A TFP rasgava todos os princípios do PTB. Não queria saber, porque ela liberou demais. E a igreja, que a princípio olhava
como uma coisa boa, passou a sentir que a democracia iria embora se a TFP continuasse tendo a influência e o crescimento que teve. O PTB sofreu muito com a TFP. E também, vamos dizer, a propriedade particular, pela filosofia da TFP, tradição, família e propriedade, ficaria inteiramente abusada e inteiramente fora do propósito. Mas, no correr dos tempos, eu subi à tribuna com um discurso, para mim, bem preparado, contra o militarismo em plena força da ditadura militar. Falei contra o militarismo. Lido. Ao terminar o discurso, ao descer da tribuna, os deputados Tancredo Neves, que eram do meu partido, ele era PSD, mas éramos da mesma linha, e o deputado Renato Azeredo, pai do nosso ex-governador, o jovem Eduardo, levantaram-se e vieram me cumprimentar pelo discurso. Mas, ao mesmo tempo, Tancredo tinha mania de bater no ombro da gente, para falar qualquer coisa. Meu caro padre nobre, parabéns pelo discurso, muito bem estudado, mas prepare as malas para a cassação de amanhã, ou da próxima segunda-feira. Falei, o que é que eu vou fazer? Prepare as malas, brincando, mas ao mesmo tempo senti que ele estava visualizando uma coisa desagradável contra mim. Ali houve uma coisa interessante. Dona Yolanda Costa e Silva, não sei porquê, tinha admiração pelo deputado Padre Nobre. Algum deputado ouviu a brincadeira do Tancredo, batendo no meu ombro e falando comigo que o discurso foi muito bonito, mas que eu preparasse as malas. Esse deputado parece que tinha acesso ao palácio do Planalto, procurou o presidente Costa e Silva, contou para ele a brincadeira do Tancredo. O Costa e Silva manda me chamar. Creio eu que ele tinha certa simpatia. Sempre que ele me via, vinha me cumprimentar nas reuniões. Costa e Silva, então, disse ao intermediário que foi lá contar para ele a coisa. Olha, diga ao deputado Padre Nobre que eu li o discurso dele pelo Diário Oficial. Não tenho nada contra o discurso do deputado. Ele fez com a liberdade democrática e ele não criticou os militares. Ele criticou a filosofia militarista, que é outra coisa. Agora, diga ao deputado Tancredo Neves que se tiver que preparar a mala, é ele. O Tancredo se assustou com a coisa. E nós, realmente, numa das sessões, mais para diante, mas ainda com o Costa e Silva presidente, nessa sessão, reunião do Conselho de Segurança Nacional, segunda-feira, cassaram 12 deputados. Incluíram entre esses Tancredo e Renato Azeredo. Mas não saiu publicado na hora do ofício lá, chamada hora na televisão e no rádio. O nome de Tancredo não saiu e o nome de Renato não saiu.
Eu achei muito bom, mas quis saber por quê, já que eles tinham sido enumerados entre os 12. A resposta que eu tive foi a seguinte: entre os presentes havia 2 generais, um dos quais foi elevado a general de exército por influência do deputado Tancredo Neves, então primeiro-ministro. Foi o tempo do parlamentarismo, primeiro-ministro. Dizem que o general Orlando Geisel, irmão do Ernesto Geisel, que era o responsável pela ordem em Brasília, no Distrito Federal, ele se levantou e disse ao presidente: presidente, não concordo com a cassação do deputado Tancredo Neves, só porque foi amigo de Juscelino Kubitschek, e o deputado Renato Azeredo pela mesma razão. Eu não concordo. E ainda assim, porque se forem cassados esses 2, eu vou exigir de Vossa Excelência que casse o seu ministro das Relações Exteriores, senador Magalhães Pinto. Quem é que pode caçar o seu ministro numa sessão dessa? Deu-se o dito pelo não dito. À noite, a hora do governo, não citou esses 2 nomes. Compreendeu? O que mais impressionava era a tal cassação na reunião do Conselho de Segurança Nacional, geralmente às segundas-feiras. Por quê? Se o povo elege um deputado ou um senador com tantos 1000 votos, quem pode tirar esse direito senão o próprio povo? E, no entanto, esse direito abusivamente foi tirado pela Revolução Militar, que às segundas-feiras reunia o Conselho de Segurança e degolava alguns deputados com mandato popular. Falava muito também sobre as minhas cidades aqui, os núcleos maiores: Pará de Minas, Itaúna, Divinópolis. Em Pará de Minas, eu fui vigário. Em Itaúna, eu fundei o Colégio Santana, que hoje é uma glória da cidade, do povo. E assim eu fui fazendo. Em Divinópolis, por exemplo, certa feita, um deputado, assim muito pouco ético, foi a Divinópolis, procurou um amigo meu que me dava votos lá, era o meu cabo eleitoral, do meu partido, esse deputado. O que é que o Padre Nobre dá a vocês aqui em dinheiro para vocês darem a ele tantos votos? Eram mais ou menos 3.800 votos só em Divinópolis. O meu amigo falou: o Padre Nobre não dá dinheiro porque ele não tem e nem nós pedimos. Mas se você quiser ver aquele prédio do Correio ali, foi influência do Padre Nobre. E se vocês quiserem ver algum advogado estudando aqui ou engenheiro na Universidade de Itaúna, é com bolsas de estudo do Padre Nobre. Que, na verdade, cheguei a ter lá, segundo me diz este meu amigo, mais ou menos 40 doutores que sem a minha bolsa de estudos não teriam estudado. Em 1975, já adiantando um pouco, eu fiz um projeto de lei que considero das melhores leis que eu fiz. Crédito educativo. Alunos pobres
vão à Caixa Econômica Federal, recebem lá o crédito educativo, a minha lei, deputado Padre Nobre, de 75, e eles recebem o financiamento até o fim dos estudos, pela lei. Quando terminam, têm 5 anos para repor ao governo aquilo sem o que ninguém teria se formado. Livro didático, é lei deputado Padre Nobre. As editoras estavam jogando livros por elas editados, assim, todo ano, pesando aos bolsos dos pais e prejudicando os alunos. Eu, então, fiz, esta é mais antiga, foi das primeiras que eu fiz, esta lei dizendo que só a critério do Ministério da Educação e num prazo mínimo de 3 anos se pode mudar livro neste país. Ainda falei também, 2 e 2 nunca deixam de ser 4, porque vem outro livro de matemática, de aritmética. A geografia do Brasil, de tempo em tempo, é que se muda, como ultimamente Tocantins se desligou de Goiás. Lei deputado Padre Nobre. Por causa do livro didático, para não ser abusiva a ação das editoras. O AI-5 realmente veio muito duro em cima da democracia. Foi durante o AI-5 que se manifestaram mais cassações de deputados e de políticos no Brasil. Nós, do MDB, ficamos contra o AI-5 e, por consequência, em 66 se extinguiram os partidos, né? E, com essa extinção dos partidos, tivemos que optar, ou governo ou oposição. As coisas estavam de tal modo quentes, vigorosas e até às vezes contraditórias na Câmara e no Senado, que nós tivemos que fazer essa opção, porque estávamos prevendo que a Revolução não ia acabar tão cedo. A União Militar. Eles todos se uniram unanimemente contra, aliás, a favor do governo, e nós contra o governo, porque as cassações não terminavam. Qualquer coisa que a gente falasse na tribuna da Câmara era pretexto para ficar preocupado com a cassação próxima. Eles não gostavam que falasse ditadura, mas na verdade era uma ditadura militar, que durou 20 anos. E nesses 20 anos, muita gente foi degolada, politicamente. Foi um tempo muito difícil. O AI-5 dentro da igreja foi apenas uma ameaça, porque a igreja no Brasil é forte. Prender bispo, nem pensar. Padres, alguns. A igreja nunca apoiou, que eu saiba, bispo nenhum ao AI-5. E a igreja, reunida em Itaici, resolveu manifestar-se oficialmente contra a Revolução. Foi o que aconteceu, mas como o Episcopado Nacional, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é força tão grande quanto a do governo, não aconteceu
tiveram que respeitar. Em verdade, tivemos 2 sessões especialmente convocadas para discutir a lei do divórcio no Brasil. Eu já era o único padre deputado a esta altura. 1975, mês de julho de 75. O meu saudoso e querido amigo, naquela oportunidade, já senador Nelson Carneiro, que também fora deputado comigo, fez o projeto do divórcio. Eu, até por obrigação de sacerdote, único na Câmara, tive que fazer um projeto contra o divórcio no Brasil. Foram lutas muito bonitas. Em 75, eu consegui vencer o senador Nelson Carneiro, o projeto dele. Mas de 75 para 77, 2 anos, eu senti que as novelas da TV Globo, principalmente em horário normal e nobre, eu senti que elas estavam, essas novelas, deturpando o sentido da moralidade. Antes eram romances, hoje são atos de sexo também, e em horário nobre. Em 75, a minha tese venceu, mas o Nelson Carneiro não desanimou, continuou lutando para que o divórcio passasse no Brasil. Em julho de 77, 2 anos depois que ele havia perdido a causa, para a minha causa, para a causa da igreja, em 77, no mesmo mês de julho, ele volta com o projeto do divórcio. A influência já era outra. As galerias se encheram. Eu pensei comigo, sentaram-se ao meu lado o senador Jarbas Passarinho e o senador Magalhães Pinto, nosso senador. Quando a coisa lá em cima estava de tal maneira que quando chamado, porque senador era chamado primeiro, senador Jarbas Passarinho, como vota? Não, contra o divórcio. Uma vaia espetacular. Senador Magalhães Pinto, como vota? Não, contra o divórcio. O senador ficou vermelho como um tomate durante 3 minutos. Ele já era mesmo livre na cabeça. Uma vaia de 3 minutos, com palavrões. Pensei comigo, eu sou o autor da lei contra. Quando chamarem meu nome, isso aqui vem abaixo. Porque eu era o autor. Câmara dos Deputados, vota primeiro o autor do projeto. Deputado Padre Nobre, como vota? Não. Contra o divórcio. Nenhuma vaia. Eu pensei comigo, que gente inteligente. O único que não seria perdoado se votasse a favor do divórcio sou eu. Um padre, o único padre no Congresso, na Câmara Federal. Por isso não me deram vaia, respeitaram. Fiquei muito agradecido à tribuna porque eu já estava esperando que aquilo viesse abaixo.
Mas aquela derrota de 75, o Nelson se vingou dela contra mim, ganhando por 222 votos. Eu tive que me calar e aceitar e dar um abraço no meu querido amigo Nelson, porque ele me respeitou também quando eu venci. O Nelson, que por uma injustiça, me parece, morreu de paixão, porque não se reelegeu senador. Ele que defendia os direitos da mulher no Rio de Janeiro. Ele era deputado pelo Rio de Janeiro, embora baiano de nascimento, como eu. O Nelson sentiu muito que as senhoras, às quais ele deu tanto da sua vida parlamentar, quantos direitos a mulher não tinha, e através das leis do Nelson Carneiro, ela os tem hoje. Ele ficou apaixonadíssimo, creio eu, não posso afirmar, apenas tenho a impressão de que ele morreu de paixão. Esse é um episódio desagradável. O Tancredo me chamou de pronto, ele candidato a Senado, 78, né? Ele candidato ao Senado, queria o Padre Nobre como suplente dele, senador. São 2 suplentes. Eu aceitei o convite dele, porque eu sabia que o senador era ele. Mas aconteceu uma coisa desagradável, porque ele foi assediado por alguém que queria ser suplente dele no Senado. Ele, então, no dia 31 de julho, para 1º de junho para 1º de julho, houve a convenção do MDB, na Assembleia Legislativa. Eu cheguei lá um pouco atrasado à reunião. Fui olhar a lista, senador Tancredo Neves, suplentes, fulano e fulano, e não o Padre Nobre. Eu procurei o Renato Azeredo, que estava à mesa. Padre Nobre, eu não tenho nada com isso, não. Mas o Tancredo, quando me viu entrando, correu para o gabinete do líder do MDB na Assembleia para não se encontrar comigo. Achei aquilo desagradável demais. Ele podia, eu achei melhor fulano de tal do que o senhor, por isso é que eu fiz isso e pronto. A gente se irritaria um com o outro, mas ficaria sabendo. Ele fugiu de me dizer a verdade. Ele achou mais interessante, tanto que este suplente teria dito: o que é que o Padre Nobre pode dar a você, Tancredo? Eu não chamei o Padre Nobre para isso. Chamei o Padre Nobre para andar comigo, para me ajudar a me eleger. E com isso ele ficaria suplente. Foi o que aconteceu. Fui riscado. À última hora, em favor de alguém que saiu como suplente dele. Eu não quis me candidatar
em 78, foi meu último mandato. Eu queria descansar. Trabalhei quanto pude, sobretudo no setor da educação. Sentia-se que a Arena não estava mais brigando com o MDB. Sentia-se que mesmo na tribuna, deputados do MDB recebiam belos apartes de deputados da Arena. Evidentemente, se o discurso dele era de filosofia democrática a favor do governo. A favor do governo, não, mas democrática, dentro da linha que era suportável pelo governo. Aí acontecia. Mas não fomos agredidos propriamente, não. Só os mais radicais é que foram agredidos. Sentíamos já que o presidente Ernesto Geisel não admitia cassações. Ele punia, mas não cassava. Punia deixando os deputados assim como que no gelo. Mas agressões ele já não fazia. E o general Figueiredo, esse já entrou com a disposição preparada pelo general Geisel de abrir por inteiro a democracia brasileira e sepultar o movimento revolucionário. Francelino e eu dentro do avião. Este foi o último, ontem foi o meu último dia de político, Francelino. Ele falou, mas eu agora, como governador, vou precisar do senhor como meu assessor especial. Não fica bem, Francelino. Eu sempre fui oposição. Você é governo. Eu agora vou trabalhar para um governo do qual eu fui opositor, como o MDB. Francelino falou, não abro mão. Eu não estou chamando o MDB, estou chamando o meu amigo Padre Nobre. De forma que preciso do senhor. Deixei o assunto passar. Ele toma posse, dia 1º de fevereiro. Aliás, toma, né? A posse era naqueles dias. Passa por mim, fala, quero falar com o senhor. Ali em frente ao palácio, no meio da multidão. Pois não, depois eu apareço. Apareci, ele falou, olha, Padre Nobre, não tem MDB nem Arena. Tem dois amigos, um governador e o outro ex-deputado. Aceite o meu convite, me ajude, eu vou precisar do senhor. Não estou dando emprego que o senhor não precisa, estou dando trabalho. Eu falei, bem, então, já que você tomou posse, marque o dia para eu aparecer em palácio para conversar. Então, marcou, apareci. Falei, o seu gabinete vai ser este aqui ao meu lado. O senhor vai ser assessor especial do governador para assuntos de toda a região metropolitana. Quer dizer, os 14 ou 15 prefeitos que na ocasião existiam. Nova Lima, Sabará, por aí. Aceitei. E vi que ele é um homem muito decente, dos governantes mais honestos que eu conheci, dos políticos mais honestos. Pude ajudá-lo durante o tempo em que ele foi governador do estado, o governador Francelino, com o senador Magalhães Pinto, juntaram-se, me chamaram, e o Magalhães Pinto disse a mesma coisa. Padre Nobre, eu quero suplente, mas o senhor. Assine aqui, por favor, o seu compromisso de me ajudar e ser meu suplente. Eu assinei, sem dúvida nenhuma, mas felizmente não deu. Eu já estava cansado. Você não sabe o que é de desgaste físico e bolsal. Não é bolsal, não, bolsal. O que
correndo Minas por esses interiores. O que é cansaço? E o que é gastar o que não tem? O que era ouvir cabos eleitorais querendo, não por ideal, mas pelo bolso. São poucos, mas existem. Então a gente desanima. Sempre achei o senador Magalhães Pinto, como o deputado Magalhães Pinto, um homem reto, bom. Só que ele era rico e eu era pobre. Então não o ajudei financeiramente, eu ajudei como orador pelos comícios no estado de Minas Gerais. Eu sou de Getúlio Vargas para cá. Ele foi um homem de coração largado para o bem social. Por isso merece nossos elogios, não como ditador, mas como homem governante. Depois dele, quem mais? Senão Juscelino Kubitschek de Oliveira. Injuriado, maltratado pela ditadura, mas nunca saiu um passo da honestidade e da administração. O Juscelino tinha uma visão administrativa como poucos homens têm no Brasil. Você veja, por exemplo, quando ele era prefeito, o jardim, o cartão postal de Belo Horizonte, a Pampulha. Quando ele era governador, o bem que ele fez a tantas classes sociais pobres. Um homem que vivia com sorriso nos lábios. Um homem que dizia alto e bom som: Deus não me deu o mal do ódio. Deus me deu a virtude do perdão. Sabia perdoar tudo. Esse homem, para mim, foi o maior.